Olá a todos, estamos aí começando um seminário importante e agradecer primeiro a participação de todos e o convite feito pelo Observatório Social do Brasil para a gente tratar de um tema importante, que são oportunidades de negócios que as empresas têm nas compras governamentais. Trabalhamos com temas que interferem na capacidade de competição das micro e pequenas empresas, proporcionando um ambiente melhor para que as empresas consigam dar o seu retorno aí para a sociedade em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda. E por que é importante nós tratarmos das empresas de micro e pequeno porte? Primeiro, é importante a gente dizer que as empresas, conforme a legislação complementar número 123, que foi sancionada ainda no ano de 2006, traz todo um arcabouço legal de incentivos para que as empresas possam se posicionar melhor na sociedade brasileira. E um dos dispositivos, uma das questões que a lei trouxe foi a definição do que é uma micro e uma pequena empresa, conforme essa definição, que muda conforme se tem necessidades de adequações em função de faturamento que se altera devido à correção inflacionária ou outras questões que impactam no faturamento da empresa. Hoje a empresa de pequeno porte é aquela que fatura até R$ 3.600.000 ano, no ano calendário civil, quando se faz aí janeiro a dezembro esse faturamento da empresa. E esse teto é importante porque vários dos dispositivos que nós vamos ter do tratamento chamado diferenciado para as micro e pequenas empresas, ela estará restrita a empresas que têm esse faturamento anual, esse porte, que é até 3,6 milhões, isso válido até o ano de 2017. Já no ano de 2008, a gente vai ter uma ampliação desse limite, que alcançará aí R$ 4.200.000 de faturamento ano, a partir de janeiro de 2018, como uma forma de correção que a gente tem em função da inflação acumulada em um determinado período de tempo. E por que é importante nós termos todo um conjunto de instrumentos de incentivo às micro e às pequenas empresas? Quando nós pegamos no cenário nacional, o que se observa é um crescimento do número de empreendimentos de micro e pequeno porte. Temos aí as projeções desde o ano de 2003 até 2017, neste ano, fechando aí em torno de 13 milhões de micro, pequena empresa e a figura nova que veio com a lei complementar ainda no ano de 2008, com o microempreendedor individual. E se nós olharmos as curvas, nós percebemos uma curva de crescimento tanto da micro e pequena empresa, mas principalmente do microempreendedor individual na nossa sociedade. Então, houve um aumento no que se refere à formalização de empreendimentos em nossa sociedade, e faz com que essas empresas que antes estavam na informalidade, elas consigam ter acesso a vários dispositivos que o mundo legal proporciona, dentre eles o que nós estamos hoje tratando, que são as oportunidades que essas empresas têm nas compras governamentais. E quando a gente analisa o quanto esses pequenos negócios representam em termos da economia brasileira, em termos de impacto que nós temos dessas empresas, e é o que acaba justificando, em partes, você ter um tratamento diferenciado, conforme diz a Constituição Federal, é porque você tem uma grande parte do universo empreendedor em nossa sociedade são micro e pequenas empresas. Perfaz aí 99% do total das empresas constituídas formalmente em nossa sociedade são empresas até o faturamento de R$ 3.600.000 ano, ou seja, até empresa de pequeno porte. Então, quase a totalidade do mundo empresarial é formado por micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas são responsáveis por 52% dos empregos formais,
Então, mais da metade do emprego formal em nossa sociedade é gerada por essa massa de micro e pequenas empresas, né? Como se diz, né? A grande e a média empresa, isoladamente, ela gera mais emprego do que a micro e a pequena empresa. Isso, aritmeticamente, é muito simples da gente perceber, né? Quando a gente visita uma empresa de grande porte, tem 10 mil, 11 mil funcionários, né? Uma empresa de pequeno porte não vai ter esse número de funcionários, mas quando se soma e se junta esse conjunto de empresas, elas perfazem 52% do total de empregos formais em nossa sociedade, né? Contribuindo com 41% da massa salarial paga, né? Então 41% do salário pago no país é pago por micro e pequenas empresas, participam de 62% das empresas exportadoras, né? Embora a gente tenha uma característica de ter uma grande parte de empresas, das empresas que exportam serem micro e pequenas empresas, 62%, mas uma parte menor, né, no total das exportações no Brasil, em função de uma concentração em empresas de maior porte, né? Elas participam com 27% da renda interna bruta do país, do tal do PIB, do Produto Interno Bruto, né? E aqui entra um dos desafios, né, que nós temos em termos de aumento da participação das micro e pequenas empresas nesse bolo, né, que é o bolo aí do PIB nacional, né? E essas empresas participam com 32% das compras públicas federais. Então, o que se observa é uma significativa presença da micro e a pequena empresa nos grandes números nacionais, né, com um espaço ainda a ser conquistado no que se refere ao Produto Interno Bruto. E quando nós olhamos a taxa de sobrevivência dessas empresas, né, a gente percebe que após 2 anos de constituição da empresa, houve uma melhora, né, e uma queda, portanto, da chamada taxa de mortalidade das empresas de pequeno porte, né? Nós chegávamos, em 2008, a ter 45% das empresas que não faziam o segundo aniversário, ou seja, não passavam de 2 anos, né? Elas não resistiam a 2 anos de empresas formalmente constituídas, que é um número extremamente elevado, né? Se a gente pensar quase metade das empresas não passam de 2 anos de atividade, significa que a mortalidade é muito alta, né? Se nós formos colocar isso como algo para a vida de uma pessoa, se a gente fosse pensar numa taxa de mortalidade infantil dessa natureza, a gente estaria numa sociedade, né, à beira aí do colapso social e demográfico, né? Assim eram as empresas até pouco tempo atrás. Menos da metade passava. Com o advento de todo um conjunto de legislações, de alterações, né, de apoio à micro e pequena empresa, advindos principalmente do ambiente legal da Constituição Federal de 1988, que preconizou, né, o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, o que nós observamos é que esses incentivos acabaram impactando numa queda da taxa de mortalidade das empresas, ou, de forma positiva, o que a gente chama de um aumento da taxa de sobrevivência, né? Há índices aí próximos a 75% de sobrevivência e 25%, portanto, de mortalidade. Então, a gente sai de 45%, 46% de mortalidade e a gente reduz essa taxa de mortalidade para 25%. Ou seja, 1/4 das empresas ainda continuam não passando dos 2 anos, né? Então, ainda é um número que demanda desafios, né, para a gente reduzi-lo. Mas, se comparado com o período imediatamente anterior, de 45%, uma queda de 20%, né, da taxa de mortalidade, perfazendo aí 23,4%, último dado disponível, né, que é o de 2012, né, a gente tem uma queda significativa em termos da taxa de mortalidade, né? O que a gente espera é que essa trajetória ela se mantenha, né? A gente sabe da situação que a gente vive os anos para frente de 2012, né? Então a gente está falando de 2 anos de mortalidade, então aquelas que passaram de 2014. Então, se nós pegarmos agora, quando divulgarmos as taxas
de empresas que ainda estão abertas em 2015 e 2016, o que a gente espera é que haja pelo menos uma estabilidade deste número face, né, a essa situação que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Então, é um desafio manter essa taxa de mortalidade baixa e a taxa de sobrevivência alta, né, porque toda vez que uma empresa fecha a porta, né, são recursos desperdiçados que nós temos em nossa sociedade. Recurso do empreendedor, sonhos que foram colocados ali e recursos financeiros, humanos e toda uma expectativa que se fez, funcionários que estavam dependendo deste empreendimento, né, para sustentar as suas famílias, né, e obviamente que uma sociedade que se espera que seja uma sociedade desenvolvida, é uma sociedade que tem que valorizar o trabalho e o empreendedorismo, né? Então, valorizar o trabalho e o empreendedorismo é pensar nas condições que a gente tem para que as empresas se formalizem e continuem, né, ativas, né, após vários anos aí de atividade, consiga cumprir, né, com o seu papel social, que é a geração de emprego, a geração de renda em nossa sociedade, né? É por isso que lá ainda na Constituição de 88, no seu artigo 179, né, o legislador colocou um dispositivo que é exatamente dispensar a essas empresas um tratamento diferenciado e favorecido. E não só diferenciado e favorecido para essas micro e pequenas empresas em função do seu impacto em termos econômicos, em termos sociais, como nós vimos até esse momento, mas também em função da diferença que há entre a capacidade que uma empresa de micro e pequeno porte tem de competir e a capacidade que uma grande empresa tem de competir. Não estão em uma situação de plena igualdade, né? Assim como você tem desigualdade do ponto de vista da capacidade das pessoas exercerem o seu trabalho, né, tem desigualdade social, tem desigualdade em termos de família, em termos de renda, nós também temos uma desigualdade em termos de capacidade de competição produtiva em nossa sociedade. Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Quando você pega uma empresa que tem uma estrutura maior, né, ela tem todo um arcabouço, né, todo um aparato mais estruturado, né, de departamentos, de estruturas que dão uma condição diferente a ela. Quando a gente compara isso com uma empresa de menor porte, em geral esses aparatos de segurança eles são menores, né? Você tem o bote salva-vida lá com menos, né, coletes, né, para o salvamento dessas empresas de menor porte, porque você tem uma diferenciação do posicionamento de uma pequena empresa do posicionamento de uma grande empresa, né? Então, a micro e a pequena empresa, ela merece, né, esse tratamento diferenciado e favorecido, não apenas em função do seu aspecto social e econômico, mas também em função da sua diferença em termos de competição, né? E ao Estado, né, ao Estado cabe, em nossa sociedade, ter uma intervenção que dê um pouco mais de condições iguais e iguais oportunidades para as empresas, né? Assim como para as pessoas várias políticas, né, públicas se justifica em função da desigualdade e o Estado tenta nivelar e dar uma igualdade maior de oportunidade para as pessoas, assim também é no ambiente empresarial, em que você tem uma atuação de política governamental, de política pública, para que a largada seja mais, dada do mesmo ponto, né? A largada seja igual, não tenhamos uma largada um pouco mais à frente e alguém largando numa corrida aí de 200, 300 metros um pouco mais atrás. Então, ao Estado coube essa tarefa de dar uma maior igualdade a partir do tratamento diferenciado. A diferenciação não é
para você ampliar a desigualdade. A diferenciação no âmbito empresarial é para você igualar as oportunidades e ter a capacidade das empresas competirem de mais igual para igual. Não que tenhamos uma mesma posição, mas que reduza essa desigualdade, né? E ao longo do tempo, a partir do momento em que se inseriu na Constituição esse tratamento diferenciado, lá em 1988, né, nós tivemos todo um conjunto de debates na sociedade brasileira para ter a regulamentação de uma legislação que fosse complementar ao que dispõe a Constituição Federal. É por isso que veio em 2006, né, a Lei Complementar número 123, que nada mais faz que regulamentar aquele tratamento diferenciado e favorecido previsto na Constituição Federal, né? Até o momento em que se teve a edição desta lei complementar em 14 de dezembro de 2006, se teve um conjunto de debates na sociedade, né, envolvendo atores políticos, envolvendo atores empresariais, envolvendo lideranças, né, e entidades empresariais, envolvendo governos, né, envolvendo empresários, para que tivesse uma legislação, né, que de fato colocasse o que é importante para que se tenha esse tratamento diferenciado e favorecido. Por isso que se teve um período que não é um período curto, né? Se a gente pegar de 1988 até 2006, né? Nós temos aí quase 20 anos, né? No lapso temporal, né? Desde a Constituição até a Lei Complementar 123, mas foi um amadurecimento que se teve, né? Teve outras legislações anteriores a essa, mas teve um amadurecimento do que teria que se colocar nesta lei complementar, né? Então, se teve todo um debate que resultou nesse chamado Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, também conhecido como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, e que instituiu lá o chamado Simples Nacional, né? Muitas vezes a Lei Complementar 123 é conhecida como a Lei do Simples, né? O Simples, na verdade, é um dos aspectos que essa legislação traz, né? A legislação, ele tem em torno de 14 capítulos, né? E nesses 14 capítulos, um dos capítulos é o capítulo tributário, né? Por ser mais conhecido e por impactar diretamente no bolso, né, do empresário e por impactar diretamente no recebimento do governo, né, foi o aspecto que é o aspecto que é mais lembrado, né, quando se fala da lei da micro e pequena empresa. Mas é um dos aspectos, não só a questão tributária está ali dentro da lei complementar número 123, colocando um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário, né, e ampliando o que era antes o Simples Federal para o Simples, incluindo os estados pelo ICMS e os municípios pelo ISS, ou seja, formando o Simples Nacional. Mas tem outros dispositivos também além do tributário, como, por exemplo, a parte de compras governamentais, né? E depois dessa primeira edição da lei lá em 2006, a gente percebe, olhando no tempo, né, as várias legislações para os pequenos negócios, nós percebemos que há uma legislação, né, que ela não é uma letra morta, né? Ou seja, não é uma legislação que fica parado ou que não impacta a sociedade, né? Como muitas vezes se fala de lei que pega e lei que não pega, né? Em alguns momentos, né, as pessoas têm essa percepção, né, e que às vezes é real mesmo, né? E que a gente tem essa figura da lei que não pega, né? Então, quer dizer, né, a lei que não pega significa que nós temos algum problema, né? Porque lei não tem que pegar ou não pegar, lei é para ser cumprida, né? E quando a gente pega a lei complementar número 123, ela tem modificações ao longo do tempo em função dela ter pegado, né? Pegado em que sentido? Ela ser praticada, né? Ser praticada tanto
no que se refere aos benefícios que ela trouxe para os empresários, né, e com isso se refletiu na competitividade, como nós vimos anteriormente, em parte, não é tudo, a gente não pode ser cego pensar que isso é tudo, né? Mas em parte ela impactou na taxa de sobrevivência da empresa, ou reduziu a taxa de mortalidade, mas não só a lei, mas a lei também influenciou positivamente nisso. E a gente percebe que ao longo do tempo ela vai incorporando alterações necessárias e que a sociedade começa a perceber que há modificações necessárias, né? Então nós tivemos lá, ainda em 2007, não passou um ano, né, em que você teve novas categorias que foram permitidas a aderirem ao Simples Nacional, né? Então você teve no Simples Nacional algumas categorias que ficaram de fora e obviamente essas categorias vão questionar por que ela ficou de fora do tratamento diferenciado, né, já que o tratamento é para microempresa e pequena empresa, então independente do setor ela teria o direito, né? Então isso fez com que vários setores fossem incluídos ainda no ano 2007, não deu um ano de vigência da lei, já em 2007 foi incluído, né? Lembrando que a parte tributária só entrou em vigor em julho de 2007, então nem sequer entrou em vigor, já as categorias começaram a perceber o benefício que isso traz para a competitividade dessas empresas, né? E já houve alteração lá em 2007. Em 2008 a gente teve uma modificação incluindo um segmento empresarial que estava de fora das políticas, né, que foi a instituição da figura do microempreendedor individual no ano de 2008 com a Lei Complementar número 128, né, e é importante que essa figura jurídica do microempreendedor individual, na verdade, já existiam iniciativas anteriores a se criar um mecanismo de inclusão, né, de pessoas que trabalham por conta própria, são autônomos, e que no máximo vai ter um ajudante, um funcionário que vai auxiliar ele e que ele ficava totalmente à margem da legislação, né, ficava na informalidade, né, e atuava na informalidade, né? Neste momento se previu e se instituiu uma figura nova no que se refere ao ordenamento jurídico empresarial, criando a figura do microempreendedor individual, o que fez com que vários que que estavam na informalidade, melhor dizendo, fossem formalizados. Uma pesquisa do IBGE de 2003, né, uma pesquisa do IBGE de 2003, chamada Economia Informal, estimava em torno de 14 milhões de empreendimentos informais no Brasil, né? Você tinha mais ou menos 6 milhões de empreendimentos formais e 14 milhões de empreendimentos informais. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Porque o número de informalidade é maior que o número de formalidade, então tem alguma coisa estranha, né? Isso não é uma coisa normal, né? Então aqui se teve uma figura para que uma parte desses viessem para a formalidade, né? Isso veio lá em 2008, hoje é o maior número de segmento empresarial, e também no ano 2008 se criou a figura do chamado agente de desenvolvimento, né? Que é uma pessoa indicada pelo poder público municipal, né, que vai atuar como um promotor do desenvolvimento naquela comunidade, né? À luz da experiência dos agentes comunitários, dos agentes de saúde, dos agentes de crédito, de microcrédito principalmente, se pensou numa figura que fosse colocada no seio da administração pública municipal para tratar do assunto desenvolvimento, que em geral é um assunto menos tratado, né? É mais tratado outros assuntos que não desenvolvimento, né? Em 2009 também se ampliou novamente a questão do Simples Nacional, o setor cultural. Em 2011 se corrigiu as tabelas do Simples Nacional, né? Então você teve uma ampliação do faturamento. Isso fez com que houvesse um aumento de pessoas que caminharam para a formalidade novamente, em função do ampliamento do faturamento. Em 2014 veio uma grande modificação, principalmente no Simples, que foi o debate sobre quem tem direito ou não ao Simples, né? Se eu sou uma empresa que faturo 3 milhões, por que eu tenho que estar de fora do Simples Nacional,
né? Se o meu vizinho aqui que fatura a mesma coisa, só porque ele atua com o segmento, por que ele não pode aderir ao Simples, né? Então, se o segmento lá de audiovisual não pode aderir ao Simples, por que o outro pode aderir? Qual que é a diferença que existe? E daí esse debate resultou na universalização do Simples. O Simples é uma opção, indústria, comércio e serviço, né, que podem, né, aderir a esse regime. Inclusive o produtor agropecuário, né, que na sequência também já pôde aderir ao Simples Nacional. Em 2016 se teve mais uma modificação, liberando o empreendedor para ter o seu negócio na residência, algo que era proibido a priori. E em 2016 veio a revisão que vai valer para o ano que vem, né, que é a revisão das tabelas do Simples, corrigindo todo os faturamentos, os limites de faturamento. Então, o que se percebe que essa legislação conferindo o tratamento tributário teve várias evoluções no tempo, né, resultando no que hoje a gente tem do Simples, né, e do Simples e toda a legislação da micro e pequena empresa. E quando a gente pega a legislação a Lei Complementar número 123, o que nós temos? Não é só tributário, né, como anteriormente a gente viu, né? A legislação ela abarca vários temas que interferem na competitividade da empresa, né? E nós temos tanto incentivos por parte da legislação de simplificar e regularizar, formalizar os empreendimentos, então incentivos para que se simplifique e incentive a formalização, quanto nós temos incentivos de outra natureza que são tão importantes quanto o primeiro, que é conferir maior capacidade de competitividade e maior oportunidade para as micro e pequenas empresas, né? Sendo que, de um lado, nós vamos ter todo um conjunto de regulamentações que vão facilitar a entrada das empresas no mundo formal e fazendo com que haja um processo paulatino de reduzir gradativamente a informalidade desse país e fazer com que a gente atue na formalidade, né? Então isso foi toda a legislação que simplificou o processo de abertura de empresa, que, é claro, tem que avançar muito, né? O último dado disponível, né, foi agora do ano 2017, né, por ironia, né? Numa classificação, numa metodologia feita pelo Banco Mundial, né, o chamado Doing Business, ou facilitando negócios, né, e ranqueando os países no mundo, né, 189 países que fazem parte desse ranking, né, do Banco Mundial. Por ironia, a gente é o 123º, ou seja, 123, assim como a Lei Complementar 123, né, a gente está na posição número 123, né, de 189 países em termos de facilidade de abertura de negócio. Então, a gente está lá na lanterna. Então, obviamente que houve avanços, mas quando a gente se compara com outros países, a gente percebe que temos muito a avançar, né? Então, é isso que a legislação trouxe, um combate à dificuldade de se abrir negócios em nossa sociedade. Isso veio com o próprio Simples Nacional, né, em que você tem uma desoneração tributária, isso impactou significativamente as empresas, né, de forma positiva, sem reduzir a arrecadação, né, então consagrando a máxima de que é melhor todos pagarem menos, né, do que alguns pagarem muito, né, então para o próprio fisco é melhor que todos reduzam a carga tributária, melhor que reduza a carga tributária e mais gente passe a pagar, né? Não só para o indivíduo, seja pessoa jurídica ou pessoa física, é melhor, mas para o próprio fisco, para o próprio setor arrecadador é melhor também, porque ele vai arrecadar mais e não menos, né? Então isso foi provado com o Simples Nacional, né? Também, dentro da linha de simplificar, se teve a criação do microempreendedor individual, esse empresário individual que fatura até R$60 mil no ano e que tem um funcionário, dentro de algumas categorias, não são todas, né? Tem algumas restrições, são mais de 400 atividades, mas não a totalidade. E o advento da chamada Rede Simples, né? Rede Sim, que é a Rede Nacional de Simplificação e Desburocratização, que é uma
nada mais é do que levar para os órgãos de licenciamento, licenciadores, tudo o que se refere a tecnologias que facilite o trabalho deles, né? E que facilite a vida do empreendedor, ou seja, para que pedir 2, 3 vezes a mesma informação? Por que tem que preencher um monte de papel se tem computador que registra a informação, se tem internet, se tem web service que pode, quando eu digito uma informação na Receita Federal, essa informação, por que ela não vai para a Receita Estadual, por que não vai para o município? Quer dizer, uma coisa que teoricamente seria algo normal frente às tecnologias que a gente tem na sociedade, né? Isso começa a vir agora e, felizmente, está se avançando com a chamada Rede Sim, né? Trazer a tecnologia para o processo de abertura, simplificando tanto a vida de quem concede a licença, quanto a vida de quem precisa daquela licença, né? Então, esse é um lado de toda a legislação de tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Mas tem um outro lado que é tão importante quanto o primeiro lado. Porque não basta abrir empresa, tem que mantê-la. Não basta abrir um monte de empresa. Vamos ser campeão de abertura de empresa. Se um monte morrer, nós não fizemos muita coisa. O que mais importa, além de abrir empresa, é manter a empresa. É a sustentabilidade da empresa, é a sustentabilidade do negócio. É que aquela taxa de mortalidade caia, né? Que a sobrevivência aumente, que as pessoas consigam manter a sua empresa, né? Só um dado de curiosidade, quando você pega empresas com mais de 10 anos de atividade e compara com vários países, o Brasil é um dos países que está mais na lanterna, ou seja, tem um percentual menor de empresas com 10 anos ou mais de existência. Então, uma precocidade, né, da empresa, né? Você encontrar empresa centenária é um custo, encontrar empresa que tem 15, 20 anos de mercado, muitas vezes é um custo, né? Então, obviamente, a gente tem que lutar, né, a boa luta, né, fazer com que as empresas se mantenham, sustentabilidade. E para isso a legislação trouxe vários dispositivos que incentivam a competitividade e as oportunidades para as empresas que se formalizaram. Dentre elas, nós temos ali a questão de incentivar o associativismo empresarial, a questão da inovação, né, tecnologia, fazer que a empresa consiga ter acesso a serviços de inovação e tecnologia, acesso ao crédito, né, a questão de fazer com que o crédito seja algo bom e não ruim para a empresa, né, a dose boa e não a dose que mata a empresa, né, a educação empreendedora, ou seja, incentivar a questão do empreendedorismo na nossa sociedade, né, e um dos aspectos que eu deixei por último, mas que não é a menos importante, mas o mais importante neste momento, que é a compra pública, né? Então ali nós temos um dos aspectos de fomento à competitividade e fomento à oportunidade, que é a compra pública. Então fazer com que os negócios, né, consigam acessar, principalmente os pequenos negócios, né, no caso da Lei Complementar 123, consigam acessar esse mercado, né, esse mercado de compra pública, né? E nós temos, né, um leque de oportunidades para os pequenos negócios nas compras públicas, né? Desde lá a questão da alimentação escolar, né, com a agricultura familiar, com o fornecimento da alimentação escolar por empresas da agroindústria, do agronegócio, né, para a composição, né, da alimentação da rede pública de ensino, né, passando por regimes diferenciados de contratação, que veio com algumas mudanças na Lei 8666, né, com a nacionalização de itens de natureza estratégica, né? Então algumas coisas que o governo coloca um peso maior para empresas nacionais quando compete com uma empresa estrangeira e faz com que as pequenas empresas também tenham oportunidade neste mercado, né? Com projetos de investimento, e muitas vezes as empresas elas podem sim ser subcontratadas, os pequenos negócios, nesses grandes projetos de investimento, né? Quando a gente pega um investimento de uma BR ou uma duplicação, né? Uma via pública, quanto que tem de mercado, né? Quanto de negócio nós temos que as micro e pequenas empresas também podem se
enxergar como um mercado que ela pode participar, né? Hoje, né, com a crise que a gente vive aí com o ponto de vista do setor público, cada vez mais se tem falado de parcerias público-privada e concessões públicas de serviços públicos, né? Como está a participação dos pequenos negócios nessas parcerias público-privada e nessas concessões de serviço público, né? E aqui não é atuando sozinha, mas em consórcio, né? Daí entra o aspecto importante do associativismo, né? Recentemente saiu uma matéria hoje ou ontem, que eu não me lembro, né? Em que se falou aí dessas BRs que foram concedidas para a iniciativa privada há pouco tempo. Uma parte delas está tudo sendo devolvida, estão querendo devolver porque o tráfego de demanda foi muito, a estimativa está muito acima da realidade, né, caiu, e muitos concessionários querem devolver a concessão. Uma das únicas concessões que está de pé, né, é uma concessão da BR-040, né, no estado de Minas Gerais, em que é um consórcio de 10 pequenos negócios que acabaram ganhando a concessão pública. 10 pequenos negócios, não é uma grande empreiteira que ganhou uma lá e está entregando, mas 10 pequenos negócios que se associaram e ganharam essa concessão pública. E estão lá administrando de forma sustentável essa concessão. É um negócio, né, de pequenos negócios, né? Muitas vezes a concessão e a parceria público-privada, muitas vezes ela é vista como algo que não casa, né, não tem aderência com empresas de menor porte, né? Pode ser que isoladamente não, mas em consórcio pode ser viável. Então, é uma oportunidade, né? Nas compras sustentáveis, a questão de toda uma legislação que está vindo de sustentabilidade nas compras, né? E tem várias empresas de menor porte que têm produtos, né, que se aderem a essa vertente da sustentabilidade, é um mercado. E todo um conjunto de mudanças que a gente tem da lei, tanto complementar 123, que é dos 3 níveis federal, quanto legislações estaduais e municipais de incentivo aos pequenos negócios a participarem das compras públicas. Então, há um conjunto de oportunidades que se tem para que os pequenos negócios possam encarar esse mercado das compras públicas, né? Detalhando um pouco mais, né, o que a Lei Complementar 123 trata de oportunidades de negócios nas compras públicas, né? Essa legislação trouxe um conjunto de dispositivos, né, ou benefícios que faz com que a empresa de menor porte ela tenha condições de participação nas compras públicas. Ou seja, existem alguns dispositivos que estão no capítulo de acesso a mercados da Lei Complementar 123 e que dispõem de tratamentos diferenciados para empresas de micro e pequeno porte, ou seja, empresas que faturam até 3,6 milhões de reais nesse ano de 2017, elas têm direito a esse tratamento diferenciado. E aqui é importante nós esclarecermos, né, uma dúvida que sempre vem, né? Que a empresa, para ter esse direito a esse benefício, ela tem que ser do Simples? Não, né? O Simples é um regime tributário, né, dentro da Lei Complementar número 123, né? Mas a empresa de pequeno porte é a empresa que fatura até 3,6 milhões de reais, que pode ou não optar pelo Simples, né? Você tem lucro presumido, você tem lucro real, você tem o Simples Nacional, né? São os principais, né? O Simples Nacional é uma opção que o empresário faz no início do ano calendário, né? Agora, eu que tenho uma empresa que fatura 2 milhões e 500 mil reais e não quis aderir ao Simples, eu tenho direito a participar das compras públicas com esses benefícios previstos na lei? Sim. Né, tenho todo o direito, independente se eu aderir ou não ao Simples, porque muitas vezes a empresa é melhor aderir
a um lucro presumido, por exemplo, do que aderir ao Simples Nacional. Você tem que fazer sua conta, né? O empresário faz sua conta. E às vezes o regime não é o único, né? Por não ser o único, pode não ser o melhor. Você pode ter outros regimes de tributação melhor. Então, a primeira questão importante, né? Não é, na empresa de pequeno porte não é sinônimo de empresa do Simples. O Simples é um subconjunto das empresas de pequeno porte. Empresa de pequeno porte é aquela que fatura até 3,6 milhões de reais. E que no ano que vem, né, o limite amplia, né, e passa de 4 milhões de reais o limite para empresa de pequeno porte. Todas as empresas de pequeno porte, elas vão ter esses dispositivos, né, previstos na lei e que estão, né, como incentivo para que ela participe em condições de maior igualdade com uma grande e com uma média empresa do processo licitatório, né? Como se coloca, é dever da administração pública licitar, né? Então, a licitação é a forma como a administração pública adquire bens e serviços, né? Existem até empresas privadas que licitam, né? Existem empresas privadas que licitam. Então, é uma opção que ela pode licitar. Para a administração pública é um dever a licitação. E nesse processo de licitação pública, as pequenas empresas muitas vezes não viram isso como um mercado, ou seja, como uma oportunidade de negócio, né? Muitas vezes a licitação era encarada como algo que não diz respeito a uma micro e pequena empresa. Quiçá um microempreendedor individual participar de uma licitação. Então não existia isso na cabeça do empreendedor. Para ele era um mundo distante, né? Foi feito todo um esforço e ainda está se fazendo para que mais empresas participem dos processos licitatórios, né? Primeiro, como uma forma de aumentar a oportunidade e segundo, como uma forma de ampliar a concorrência, né? E abrir mais esse mercado, dando maior transparência aos processos de licitação. Então, existem principalmente dois motivos principais para que a gente, como empreendedor, para que nós nos preocupemos com a licitação. Primeiro, a licitação, né, é um mercado e, portanto, é um mercado que eu posso acessar. E segundo, a minha participação vai conferir maior concorrência e maior transparência aos processos de licitação, né? E todos nós sabemos, né, que o dinheiro que é usado, o recurso que é usado na licitação pública é o nosso recurso, né? O Estado ele não produz, né, exceto as empresas estatais aí, né? O Estado ele capta dinheiro da sociedade e devolve para a sociedade, né? Capta de uma forma e devolve de outra forma em serviço. Então o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Então nós temos que participar. Assim como os pais devem saber o que ocorre na escola das suas crianças, o empreendedor aí do município deve saber o que ocorre na licitação do seu município, né? Porque é o seu dinheiro que está ali. Não é o dinheiro do prefeito, não é o dinheiro do secretário, não é o dinheiro do governador, não é o dinheiro do presidente nem do ministro. O dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Então você tem dois motivos para encarar o processo de licitação. Primeiro, participando, né? Não se omitindo. E segundo, ganhando, né? Podendo ganhar. E com isso ter renda, ter emprego a partir dessa licitação, ou seja, compra. E para isso a legislação trouxe principalmente um primeiro conjunto que estão nos primeiros artigos da legislação que trata da chamada regularidade fiscal e trabalhista, né, nos artigos 42 e 43, em que a micro e a pequena empresa, né, ela pode participar do processo de licitação mesmo tendo alguma pendência do que se refere à sua regularização trabalhista e fiscal. Ou seja, você pode ter alguma pendência de tributo, né? Seja tributo relativo a encargos sociais e trabalhistas, sejam tributos relativos de outra natureza, né? Você, mesmo tendo alguma pendência, você pode participar da licitação, né? Algo que uma grande e uma média empresa não pode. A grande e a média empresa, para participar, tem que estar com a certidão tudo regularizado. A micro e pequena empresa é
possibilitada ela participar do processo de licitação e fazer o que se chama a habilitação fiscal, né, no momento em que ela ganha a licitação, né? No momento em que ela participa e ganha a licitação, ela terá um prazo que é de 5 dias úteis para regularizar os seus tributos, né? De qual que seja municipal, federal, estadual, seja natureza fiscal ou natureza trabalhista, né? Tributário ou trabalhista. Você tem 5 dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 5 dias úteis a critério da administração pública para você regularizar a sua situação, né? Então, você tendo uma previsão de fluxo de caixa, de recebimento, você pode ir ao órgão público que você tem alguma pendência tributária e regularizar, ou pagando à vista, né, ou parcelando esse débito tributário, e você, com o recurso que vai receber ao longo do tempo da licitação, você regularizar a sua situação trabalhista, a sua situação fiscal, né? Então, isso é uma possibilidade que as micro e pequenas empresas têm ao participar, né? E é obrigado todos os entes da administração pública federal, estadual, municipal a aceitar a participação da empresa, mesmo tendo alguma certidão positivada, ou seja, com alguma restrição. Ela participa positivada, ou seja, com alguma restrição, e ela vai ter o prazo de 5 dias, prorrogável mais 5 a critério da administração, para regularizar e ter a certidão negativada daquele débito tributário, né? Então, essa é um dos dispositivos, é um dos benefícios que veio para incluir a micro e a pequena empresa no processo licitatório, né? E uma outra questão que também foi colocado pela Lei Complementar 123, que é obrigatório, né? Que é o que se denomina do critério do empate ficto, né? Então, há uma possibilidade da empresa cobrir o lance da média ou da grande empresa numa réplica, sem que a grande e a média empresa possa fazer a tréplica, né? Ou seja, num processo licitatório, né, dentro de certos parâmetros estabelecidos pela lei, né, uma micro e pequena empresa que tem um preço superior a uma média ou a grande empresa, a ela é facultada o direito de cobrir o lance da média e da grande empresa, né? Esse parâmetro é de 10% nas licitações, né? E no pregão de 5%, nas demais modalidades de licitação até 10%. Então, se uma grande empresa ofereceu um lance de R$100 e a pequena empresa foi de R$104 num pregão, ou seja, está dentro do limite de 5%, que é 4%, né? Está dentro do limite do parâmetro de 5%, é facultado o direito dessa microempresa ou pequena empresa de cobrir o melhor lance da média e da grande empresa. Então, se o melhor lance foi R$100, ela pode dar a réplica de 99,99, tem que cobrir o lance. E, se ela o fizer, a ela é adjudicado o objeto, ou seja, é ela que vai fornecer aquele serviço ou aquele bem para a administração pública, né? Porque ela cobriu o melhor lance de uma média ou da grande empresa, né? Então, no caso do pregão é 5% e no caso de outras modalidades de licitações, como concorrência, por exemplo, é de 10%. Então, 100 até R$110 para ficar num número mais fácil da gente gravar. Então, isso fez com que as empresas tivessem uma possibilidade de cobrir, né? Para a administração pública, né, isso não vai acarretar, né, em nenhum tipo de pagamento a mais, né? Porque no início, né, era até meio confuso isso, né? No início, quando saiu a Lei 123 lá em 2006, muita gente fala, vai pagar mais caro, né? Na verdade, você não pode pagar mais caro. Na verdade, você tem que cobrir o lance. Então, a micro e pequena empresa tem que cobrir o lance.
Então não é que vai pagar mais caro. Então havia essa dúvida no início, né? Muitos diziam que pode pagar mais. Não, você tem que cobrir o lance. Então não paga mais. Então é uma vantagem que a micro e pequena empresa tem e que obviamente não vai prejudicar a administração pública como muitos colocavam, né? Até hoje colocam, né? Essa questão aí, né? Então tanto a habilitação tardia quanto o impact ficto, né? Eles são de aplicação obrigatória, né? Então não é uma opção, não é uma faculdade, é uma obrigação da administração pública dar o direito da empresa entrar com alguma certidão positivada e regularizar e dar à empresa a condição do impact ficto de desempatar, né? É ficto porque não está empatado, né? Então, além desses dispositivos obrigatórios desde o início da lei, também se teve a previsão de uma cédula de crédito empresarial. Essa até hoje não foi regulamentada, né? Isso aí é uma forma que foi prevista na legislação de que a empresa que tem um empenho liquidado, né, liquidou a sua obrigação, né, e após 30 dias da liquidação, se não for feito pagamento por parte da administração pública, ela poderia emitir um título de crédito, né? A questão é que isso envolve a crédito, Banco Central, e até hoje ainda não foi regulamentada, né? E com a Lei 147 de 2008, nós tivemos alguns avanços no que se refere à legislação, né? Na parte de licitações chamadas exclusivas para micro e pequenas empresas, né? Desde o início havia previsão de que licitações até R$80 mil fosse dada a possibilidade de fazer licitações exclusivas para micro e pequenas empresas, né? Com a lei que foi regulamentada em 2014, a 148, se tornou obrigatório alguns dispositivos, sendo que para utilizá-los, e aqui é importante, né, para utilizá-los, a administração deve se basear em um dos 3 motivos, né? Não dá para fazer essas licitações chamadas exclusivas para micro e pequenas empresas a critério da administração pública, de forma discricionária, né? Mas sim existem regras para que isso seja feito, né? E desde o princípio, desde 2003, foi colocado, né, desde 2006, foi colocado que os motivos que podem levar a administração pública a fazer uma licitação exclusiva para microempresas deveria ou ser motivada por promover o desenvolvimento social e econômico no âmbito municipal e regional, né? Então, desenvolver um determinado setor, um determinado conjunto de empresas no âmbito do município ou no âmbito da região, né? A questão do desenvolvimento. Ou ampliar a eficiência das políticas públicas, de alguma forma provar que a contratação exclusiva da micro e pequena empresa vai melhorar a eficiência das políticas de promoção de serviços públicos na sociedade. Ou, por fim, incentivar a inovação tecnológica, né? Muitas vezes você tem um processo em que o incentivo à inovação parte do poder de compra do Estado. A Embraer é um dos exemplos que a gente tem de que foi uma empresa, né, construída a partir de uma política pública, né, de Estado, de indução, né, e é o que a gente tem hoje como uma das empresas mais inovadoras. E assim o mundo inteiro muitas vezes se utiliza do poder de compra para induzir a inovação, né? Então, seja por desenvolvimento ou pela questão de melhoria das políticas públicas ou em função da inovação tecnológica, ao poder público é dada a possibilidade de fazer as licitações exclusivas. E aqui a gente tem, primeiro, uma licitação exclusiva para a micro e pequena empresa quando o objeto da licitação é de R$80 mil por item, né? Então, até R$80 mil, antes o que era uma opção se tornou uma obrigação a partir de 2000, com a Lei Complementar número 148, se tornou uma obrigação do poder público, né? Então até 80 mil tem que fazer com micro e pequena empresa, né? Também um dispositivo que coloca a possibilidade do licitante, né, exigir
de uma grande e de uma média empresa que vai gerenciar uma obra ou um serviço de maior complexidade, que vai ser um serviço que demanda uma empresa de maior porte, né, pela natureza, uma ponte, por exemplo, um estádio, né, como a gente viu aos montes aqui no Brasil, né? Então, são obras de maior complexidade que uma pequena empresa não vai dar conta. Seu faturamento ali de 3 milhões e 600, como que vai fazer um estádio de 1 bilhão, né, na melhor das hipóteses aí, né? A gente teve até mais caro que isso, mas esse é outro assunto, né? Então, não dá para a pequena empresa pegar isso. Então, como que eu incluo a micro e pequena empresa nesse processo, né? Para isso foi colocado a possibilidade de exigir da grande empresa a subcontratação de alguns itens, né, com micro e pequena empresa. Então ele pode subcontratar, isso é uma faculdade, não é obrigação, né, sem o limite da subcontratação, né, partes desse processo. O que pode muitas vezes motivar consórcios, né, transferências, proximidade de uma grande empresa com uma micro e uma pequena empresa. Então isso é uma oportunidade que a gente tem de negócios de maior vulto, de empreendimentos de maior vulto. Vai construir uma escola, então muitas vezes você pode abrir a oportunidade para a micro e pequena empresa ser subcontratada dessa grande e dessa média empresa. Então essa é uma outra opção. E por fim, uma última opção é o que se chama cota de 25% quando bem divisível, né? Então há uma questão de você reservar, né, 25%, né, de um lote divisível, né, até 25%, né, desse serviço para micro e pequena empresa. Então você vai ter a concorrência maior, né, de qualquer porte de empresa, e você vai ter uma cota reservada de até 25% desse bem divisível para micro e pequena empresa, né? Por exemplo, vou comprar algum material de expediente, folhas, né, A4, por exemplo, né? Então eu posso dividir aquilo ali e dizer que um determinado lote que compõe até 25% do total que eu vou comprar é para micro e pequena empresa, né? E reservar essa parte para micro e pequena empresa, né? Ou móveis, né? Ou algum outro produto que seja divisível, né? Então essas são as opções que se tem, né, no que se refere a você facilitar a inclusão da micro e pequena empresa, né? E ela tem todos esses 3 benefícios. Só pode ser aplicado desde que se cumpram 2 coisas. São as opções ali, os benefícios previstos. Primeiro, né, tem que ter no mínimo 3 fornecedores de micro e pequena empresa competitivos. Então, se não tiver 3 micro e pequenas empresas competitivas para fornecer de forma competitiva aquilo, não pode ser feita a licitação exclusiva, né? Só se tiver no mínimo 3, ou seja, não vamos fazer direcionamento de compra. Nós estamos incluindo, não direcionando compra, né? Então, esse é uma questão importante, né? E esse tratamento diferenciado exclusivo não pode repercutir em termos de prejuízo para a administração ou não for vantajoso para a administração. Então, se perceber que a subcontratação, que a contratação ali só para micro e pequena empresa dá até de 80 mil, se perceber que a divisão em lotes vai prejudicar a administração pública ou o serviço a ser vai ter algum prejuízo ou não é vantajoso para a administração pública, ela não é obrigada a fazer, né? Mas se for vantajoso, deve fazer, passa a ser obrigatório, né? Com exceção da subcontratação, que é uma opção. Os demais, até 80 mil, e cota de até 25% de bem divisível é obrigatório, né? A partir da Lei 148 se tornou obrigatório, né? Então, esses benefícios que a legislação trouxe, né? Ela vem no sentido de melhorar o quê? A competitividade da empresa, né? Existem estudos, né? Um deles foi feito há um tempo atrás pelo Banco Mundial e foi reproduzido numa revista chamada Revista do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, né? E que apontou que a capacidade compradora do Estado pode ser utilizada como apoio à política de desenvolvimento, promovendo melhoria da qualidade dos bens e serviços, promovendo produtividade e melhorando a capacitação tecnológica das empresas. Então,
o mercado de compra pública não é só bom no sentido de ser ampliação do meu leque de opções e do meu faturamento, mas também como uma forma de me melhor preparar para o mercado, até conquistar outros clientes a partir do momento em que eu consigo participar de uma licitação pública e ganhar uma licitação pública, né? Estimativa aí de incremento de 4 a 11%, né? Nós fizemos uma pesquisa com empresas que participam do processo de licitação, em que se apontou os seguintes benefícios. Fizemos a seguinte pergunta: depois que você passou a vender para o setor público, quais foram as melhorias que a sua empresa verificou? 59% dos empresários apontaram um aumento, uma maior respeitabilidade da empresa e maior referência no mercado. Ou seja, no meu leque de portfólio, quando eu vou no meu cliente privado, não estou falando para cliente público, falando o momento que eu vou lá para o cliente vai falar, eu forneço aqui para essa prefeitura, ou eu forneço para essa empresa estatal, eu forneço para isso. Isso amplia o leque, o portfólio de serviços e de clientes que a empresa tem, né? Então, quando eu forneço para a administração pública, em função do rigor que a administração pública tem de prazo, de qualidade, de padronização, né, e de tudo que foi especificado, isso te dá maior condição de conquistar clientes privados. Não só dos clientes públicos, mas clientes privados. E 59%. Aumentou o faturamento, 45% dos empresários que fornecem disseram que houve aumento de faturamento da empresa. E, em média, o aumento foi de 25% do faturamento da empresa. Então, ampliei 1/4 meu faturamento a partir do momento que eu me tornei fornecedor do setor público, né? Sendo que parte desse faturamento foi com o próprio contrato com a administração pública e parte foram com outros clientes privados que eu passei a ter a partir do momento que eu tive maior referência de mercado, né? Melhorou as condições de trabalho, 44%, teve conquista de novos clientes, veja, 41% teve novos clientes a partir do momento que ele passou a fornecer para o setor público. Aumento de produtividade, 41% apontou aumento de produtividade e, em média, o aumento foi de 28%. Então, há um impacto em termos de competitividade da empresa, aumenta a produtividade dela. Rentabilidade, aumento de 22% na rentabilidade e aumento de 27% do número de funcionários, né? Então, esse conjunto nos permite dizer de forma real, com pesquisa, né, que o que se coloca, teoricamente, que participar do processo licitatório, além de ganhar mercado, te melhora a capacidade de competição, isso é fato, né? Isso é uma verdade. Quando nós perguntamos também qual o percentual do faturamento que essas empresas têm da compra pública, em média 17%. Ou seja, outra coisa que a gente também coloca, não vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso todo mundo sabe, né? O investidor sabe. Vai colocar tudo lá na ação da empresa tal. A hora que despencar a ação da empresa tal, pronto, né? Então, existe uma teoria chamada diversificação de portfólio e que se aplica também para a empresa. Não adianta ficar restrito. Você tem que ampliar o seu leque, né? E esse mercado, veja, é um mercado, pegando os dados dos 5 últimos anos, só do governo federal, de alguns serviços, foram 287 bilhões de reais. Esse é o mercado. A participação das empresas é de 30% da micro e pequena empresa. Era, em 2005, 14%, hoje está em 30%. Houve um aumento a partir da edição dos benefícios da legislação. As empresas passaram a participar, mas ainda tem espaço, né, para aumentar. Quando a gente pega os 3 níveis de governo, federal, estadual e as empresas estatais, o mercado é 500 bilhões de reais ano. Então, nós não estamos falando de pouco, nós estamos falando de um recurso significativo que gira a partir do processo licitatório e que você, empresário, pode ver aquilo como uma oportunidade, ou seja, você pode participar, né? Está à sua disposição parte desse quinhão aí de 500 bilhões de reais por ano, né? Só que para isso, né? Só que para isso é importante, quando você participa do processo licitatório, né? Nós mesmos, quando lá no Sebrae a gente faz os cursos de capacitação, uma das atividades para o fornecedor, né, para a empresa que vai fornecer, uma das matrizes que a gente coloca é a matriz chamada matriz de risco, que é essa que vocês estão vendo aí,
né? Em que o processo licitatório também tem seus riscos, né? E você tem que ponderá-lo, né? Também não é assim, 500 bilhões de reais, isso vai ser muito bom para a minha empresa. Depende, pode ser um péssimo negócio para a sua empresa. E para isso nós preparamos uma lista de 10 principais itens que você deve responder em cada licitação que você participa e marcar ali sim, não ou não sei. Se você marcar muito não, você tem muito problema. Então, se você marcar mais sim, melhor. Uma das questões que a gente faz para o empreendedor: você consegue fornecer o material no prazo? Sim ou não? O prazo que está estipulado no edital, você consegue fornecer no prazo? Se você falar não, tome cuidado, porque esse mercado é bom, mas ele tem penalidades para as empresas que não cumprem o que está no edital, né? Suspensão, multa, pena e até questão civil. Então, cuidado. Veja, prazo, se você tem condições de manter o prazo, entregar no prazo. Segundo, uma pergunta que a gente faz: ao analisarmos algumas variáveis que não dependem de você, né, algumas coisas que fogem do raio de gestão da empresa, né, sazonalidade, disponibilidade de matéria-prima, coisa que está fora, fornecedores, etc. Você tem que fazer a pergunta: você tem condições de suprir, mesmo com essas restrições? Ou seja, se parar alguma coisa, você consegue ainda entregar aquilo ali? Sim ou não, né? Frente a intempéries que tem fora da sua empresa, você consegue dar conta? Sim ou não? Custo de transporte, mão de obra, imposto, embalagem e outros custos indiretos, né? Estão incluídos no preço que você pretende praticar e fazer o seu lance, né? Não é só o custo direto. Veja o custo de entrega, o custo de embalagem e tudo mais que está envolvido, os impostos que você tem que recolher, né? Então, está tudo certo? Você consegue entregar no preço que você disse quando você fez o seu lance? Sim ou não, né? Será que nós, empresários, entendemos exatamente o que teremos que entregar? Em que prazo, em qual local e com qual nível de qualidade? Temos condições de substituir algum produto ou todos se eles não forem aceitos pelo comprador? Ou seja, a questão da especificação do bem e do serviço. Preste atenção, né? Se for para você entregar uma garrafa de 300 ml e você só produz garrafa de 500 ml, veja bem, cuidado, porque não é de 500 que ele quer de 300. Mas 500 é mais de 300. É 300, não é 500. Então veja se você consegue entregar o que está especificado, né? Já tivemos casos de empresa que não presta atenção na especificação direito, entrega errado e aquilo, toda a sua produção não será aceita. Não será aceita, né? Não vai ser liquidado o seu empenho, né? Não vai ser liquidado, muito menos pago o seu empenho. Então, especificação. Qual o preço mínimo que você pode chegar? Vá com isso no momento que você tem a licitação, né? E cuidado, não vai afundar preço e afundar junto a sua empresa, né? Se você afundar preço abaixo do seu custo, só porque é um mercado, vai ser uma compra boa. Cuidado, porque você está comprometendo a sua rentabilidade. Muitas vezes você vai ter capital de giro que tem que pôr aí, né? E que você vai ter dificuldade depois da sustentabilidade da sua empresa, né? Você consegue sobreviver se ocorrer atraso no pagamento? Depois de 30 dias que você entregou o produto, o fiscal que recebeu liquidou a sua entrega, disse: olha, está entregue conforme está no edital, tudo bonitinho, tal. Tem até 30 dias para fazer o pagamento, conforme a lei 8666, mas muitas vezes esses 30 dias é elástico, né? O 30 dias nosso não sempre é o 30 dias da administração pública, né? Então, e se for para 60 dias? E se for para 90 dias? Você consegue? Né? Então, a questão de prazo, aguento ou não aguento, isso é importante, né? Eu consigo entregar essa encomenda sem prejudicar minha empresa? Né? Muitas vezes o empresário, na ânsia de aumentar faturamento, ele esquece que tem os seus clientes, que também querem o produto. E daí deixo de atender o meu cliente privado porque peguei uma encomenda grande aqui. E daí eu fizeram insatisfação com o meu cliente só porque eu conquistei um novo cliente. Não faça isso, né? A gente muitas vezes como consumidor se vê diante disso, né? Porque eu sou cliente antigo, ele me entrega diferente. Agora é cliente, assinatura nova tem desconto, assinatura velha não tem.
Que tratamento é esse que você tem para os seus clientes? Cuidado, né? A entrega, você consegue fazer entrega sem comprometer a matéria-prima dos outros pedidos, isso que a gente acabou de falar, né? Conhece claramente os passos para receber o dinheiro, empenho, liquidação, pagamento, conhece tudo isso? Se não, se informe antes de participar da licitação, né? E consegue tocar o dia a dia e manter todos os impostos pagos durante todo o contrato? Então, como nós vimos, o mercado de compra pública é um mercado que é expressivo, né? 500 bilhões de reais de ano não é pouco recurso, né? Então, há um volume significativo. É um mercado que, se você entra, melhora a competitividade da sua empresa, melhora a produtividade, melhora a qualidade, né? Aumenta a sua capacidade de fornecer para outros clientes, mas também é um mercado que tem seus riscos, né? Como nós vimos há pouco, tem os seus riscos. Então, faça do mercado de compras públicas um elemento de alavancagem da sua empresa. Faça do mercado de compras públicas um elemento de impulsão da sua empresa, que melhore a sua empresa, que faça com que ela seja mais lucrativa, mais rentável, que ela se alavanque, que ela aumente a sustentabilidade e a sobrevivência da sua empresa. É uma decisão importante, é uma decisão que deve ser pensada, né? Conheça muito bem todas as regras que envolvem as compras públicas e participe, né? E tenha bons negócios, né? Muito obrigado.